neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em o livro da vida que é escrito por ti, dize-me, ó bom mestre, está o meu nome aí. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Em o livro da vida foi escrito por ti. Pecados são muitos como a areia do mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas Ele me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu. Em o livro da vida foi escrito por ti. Cidade festiva, refulgente de luz, a morada dos santos
em ti só penetra o que crer no Senhor, cujo nome já esteja com o seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em o livro da vida foi escrito por ti. O azeite simboliza o Espírito Santo na Bíblia Sagrada. E encontramos que o azeite e o vinho estão relacionados na adoração. Sempre estão relacionados. Sim, vocês devem notar que o vinho, por sua vez, está representando o poder do estímulo da revelação. O azeite simbolizando o Espírito Santo e o vinho nas Escrituras simboliza, neste caso, o poder do estímulo da revelação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14, Pedro respondeu àqueles que, zombando, diziam que eles estavam cheios de mosto, que quer dizer vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Muito bem, ouvintes. Conforme estamos afirmando, encontramos que aquela gente estava estimulada. E aquele estímulo foi confundido como embriaguez. Mas vejamos isto. O poder do estímulo pela revelação. Isto quer dizer, quando algo tem sido revelado, então produz estímulo ao crente, porque é apresentado por revelação a ele, ao crente. É algo que Deus tem dito, é um mistério, algo que não entendem, mas depois de um tempo, Deus o revela e o vindica. Então é algo que vem e traz a Escritura para si individualmente, para o crente individualmente. E você toma aquela Escritura para si, como Deus te falando, como Deus te exortando, como se Deus mesmo te falando pessoalmente, te corrigindo e te mostrando coisas passadas, presentes e futuras. A Bíblia Sagrada não é uma bola de cristal de um mágico, mas a Bíblia Sagrada, vivificada pelo Espírito Santo, é a revelação do próprio Deus, da vontade expressa de Deus no coração do crente. E isso causa estímulo, isso causa alegria, isto causa regozijo na tribulação. Recordem, se é a verdade revelada, então também será vindicada. Vindicada quer dizer reconhecida. Não importa quão educada seja a pessoa, quão ilustre seja em sua mente, se Deus não sustenta o que ele diz, algo mal
anda acontecendo por ali. Por quê? Porque tem que ser a palavra de Deus. E Deus não está obrigado de forma alguma a estimular a quem quer que seja, a não ser através da sua genuína e verdadeira palavra. Você diz, mas quantas pessoas dançam no Espírito, cantam hinos espirituais, saltam e louvam a Deus, e depois têm vida imunda? Sim, isto aí é dom. Isso aí são os dons carismáticos. Nós já aprendemos isto de uma maneira muito clara. Deus derrama chuva e sol sobre joio e trigo. O lobo, a serpente também tem dons. E você pode ver como há estímulo para aquilo. Mas nós estamos falando de uma outra coisa diferente. Embora pareça muito, e esteja até mesmo relacionada também com os dons, os genuínos dons do Espírito Santo. Mas ela tem uma profundidade. Você conhece um poço mais raso que deu água ali, com 2 metros? Mas já tem um outro que precisou cavar mais 3 metros, 5 metros de fundura. Outro já foi para 10 metros e outro já foi para 20 metros de fundura para conseguir água. Lá no fundo, mais profundo. E quanto mais profundo, mais pura é a água. Mais livre ela está de bactérias, de vermes. Quanto mais raso é o poço, pior é a água, mais perigosa. Vermes, verminoses estão ali. Esta vida rasa está cheia de verminoses do mundo. Mas aquilo vai aprofundando e nós chegamos a ter até o poço artesiano, onde não para nenhum inseto naquilo. Então, nós estamos falando disto, da palavra profunda de Deus, que nos traz uma bênção efetiva e eterna. Isto quer dizer, não somente pelos poucos dias que vamos ter aqui na terra, mas para as bodas do Cordeiro, para o milênio e para a eternidade. Agora, a revelação destas coisas traz estímulo. É por isso que o povo que tem crido na mensagem do profeta de Deus para esta era tem estímulo para obedecê-la, sem nenhum legalismo, sem nenhuma imposição de quem quer que seja. Esta mulher tem prazer, tem gozo no seu coração de se vestir conforme as Escrituras ensinam. Porque tudo isto foi revelado através dos 7 selos. Tudo isso está na revelação dos 7 selos. Que este mensageiro que nós vos apresentamos revelou, isto é, Jesus Cristo através dele. Então vamos ver. O poder da revelação traz estímulo ao crente. O poder do vinho natural traz estímulo à pessoa que se sente tão derrotada. Não é verdade? Ela recebe estímulo. Por isso bebe o vinho, toma bebida alcoólica, e ela se sente então estimulada. E ela tem uma vida derrotada, fracassada. E ela está agora sob o controle daquilo. Porém, o poder da revelação da palavra traz estímulo de gozo ao crente. É estímulo de satisfação, estímulo de saber que é vindicado e provado por Deus aquilo que ele tem crido, aquilo que ele tem recebido. E isso não quer dizer que vamos saltar e que vamos gritar. Você vê que quando Jesus Cristo tomou o livro das mãos do sacerdote e abriu ali em São Lucas 4 e leu, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para libertar os presos, os cativos de Satanás. Depois que reconheceu a si ali naquelas Escrituras, serenamente, ele disse: hoje tem se cumprido estas Escrituras. Fechou o livro
tão sereno quanto podia estar. O profeta diz: se fosse um de nós, talvez sairia correndo por todo o templo, saltando e pulando. Qual a reação que Maria teve quando o anjo lhe visitou? Ela poderia se tornar uma mulher pregadora, dando testemunho de igreja em igreja. Um anjo me falou assim, e tocar a sua trombeta, e daqui a pouco mostrar que de fato estava grávida por obra e graça do Espírito Santo. Mas ela simplesmente, com bastante temor, disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. E em segredo ela guardava tudo no seu coração. Que reação teria tido Moisés quando Deus lhe falou na sarça ardente? Que reação veio a Elias, aos profetas, quando encaravam Deus? Isto causa, na verdade, estímulo para você que está me ouvindo, porque você está vendo coisas reais e que te livram do engano deste dia. Sim, você quer ver aquilo que é vindicado e provado por Deus dentro do seu próprio coração. Você vê estas escrituras cumpridas em sua vida. Quando eu me lembro que um dia eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos dos Apóstolos, eu fico tão feliz, tão satisfeito, embora tenha sido excluído como herético, embora tenha perdido amigos preciosos, mas isto me dá um estímulo tremendo, me dá uma alegria em relação ao passado. No presente estou feliz. Às vezes não estou gritando muito, às vezes não estou saltando, mas há uma sensação de prazer, de segurança no coração, mesmo mediante as provas e as lutas. É isto que nós precisamos, porque deste mundo não se pode esperar nada. Nada. Isso não é pessimismo, isto é a revelação das Escrituras que nos mostram. Não adianta, não há meio para o mundo. A única coisa é você receber de Deus a segurança eterna no seu coração. Então você terá estímulo para viver como uma cristã, portar-se, falar e olhar, vestir-se como uma cristã. Você receberá estímulo para viver como um cristão, falar, olhar, pensar e agir como um cristão. E ao ver todos os acontecimentos do dia, políticos e religiosos sociais, todos os acontecimentos, todas as notícias, todos os quadros que você está vendo, te mostram que aquilo que você creu é a verdade e que está às portas de se cumprir. Você tem crido na promessa de Deus, você tem crido que Jesus Cristo voltará. Eles estavam alegres, eles estavam felizes, porque ali estava Deus cumprindo a sua promessa lá no cenáculo, lá em Jerusalém. Agora, o que faz um crente saltar hoje? É curar, é falar línguas, é produzir ruídos. Deus está na brisa. A vara seca de Arão reverdeceu numa hora serena, quieta da terra. Oh, noiva querida, na verdade, ressequida, na verdade, sem nenhum dispositivo próprio, na verdade, sem recursos, sem apoio do mundo. Mas é nesta madrugada fria, é que ela reverdece, floresce, dá fruto do Espírito Santo e é posta véu adentro. Ela indica quem é o sacerdócio real. Ela mostra qual é o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote. Ela acaba com toda discussão quando ela reverdece. Ela acaba com toda interrogação quando ela reverdece. Quando esse crente está reverdecido e tem florescido e tem dado fruto do Espírito Santo,
ele sai fora de todo o enredo, de toda complicação, de toda questão, de toda interrogação, e fica véu adentro, porque ali foi manifestado o verdadeiro sumo sacerdote. A vara de Arão, quando reverdeceu, diz quem seria, pela vontade de Deus, o ancião maior daquele dia. Foi isto que aconteceu. Havia disputa para saber quem seria o sumo sacerdote, quem seria aquele a quem Deus de fato havia escolhido. É fácil, coloquemo-nos à prova. Então, aquilo trouxe o estímulo, sempre traz o estímulo. Quando Deus responde, o homem volta estimulado, volta feliz. É como você obter uma resposta segundo a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Sim, o vinho natural estimula poder. O vinho novo faz o mesmo à medida que se revela a palavra de Deus, a qual é espírito. Você vê, esse vinho natural estimula poder para até expor a vida. Mas o vinho espiritual, esse vinho novo, do qual a Bíblia fala, ele revela a palavra de Deus, a qual é espírito. A própria palavra é espírito. Os que creem são estimulados a darem as suas próprias vidas por aquilo que eles têm crido, sem nenhuma imposição de pastor ou de igreja ou de quem quer que seja. O pai não tem que estar obrigando a filha a vestir-se honestamente, conforme São Paulo recomenda. O marido não tem que estar obrigando a esposa. Pelo contrário, se ele mandasse ela se portar ao contrário, conforme o mundo, ela não faria, de maneira alguma, ainda que tivesse de perder a sua vida. Esse é o estímulo da palavra na mulher, esse é o estímulo da palavra no homem. Vocês estão entendendo? Isto é a bênção de Deus para esse instante. Vejam o que está escrito em São João, capítulo 6. O Espírito é o que dá a vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. São João 6, 63. Apanhe sua Bíblia, medite em São João capítulo 6. A própria palavra Espírito é o Espírito em forma de palavra. Logo quando é vivificada em você, o Espírito da palavra começa a operar por atos, atitudes, renúncias, confissões, batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você não verá mais a miragem de três pessoas. Verá o Pai no Filho. Quem vê a mim vê o Pai. E acaba toda esta confusão na sua mente. E o mistério da piedade se revela em você, que é Deus em carne. Emmanuel, Deus conosco. O mistério tríplice de Deus é revelado ao seu coração, não somente na sua mente, no intelecto. Deus em Cristo, Cristo em você, Cristo na igreja. E esta igreja, você no reino restaurado. Sim, meus amados, recebam o estímulo da palavra. Recebam o estímulo de Atos 2:38 e todas as demais referências. Recebam o estímulo de toda a vida cristã apresentada nas Escrituras e tenham a vivificação e o poder de Deus para vindicar e provar sua vida como um cristão, meu irmão, como uma cristã, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Receba esta bênção agora no seu coração pelo poder de Deus. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Recordemos as palavras do apóstolo: rogo-vos, pois, eu o preso no Senhor, que andeis na vocação da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E guardai a unidade do Espírito, através do santo vínculo da paz. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus, o qual de todos nós é Pai. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz,
subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejamos quais meninos inconstantes, levado em roda por todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. Pense no amor e na graça, como se eles fossem irmãos gêmeos. Você não pode ter graça sem ter o amor. Eles são irmãos gêmeos. Bom, nós não vamos tecer comentários sobre o amor, mas apenas para distinguirmos que classe de amor é este, que é irmão gêmeo da graça. Devemos lembrar os nossos ouvintes que não se trata do amor filho, mas sim do amor ágape, que é o amor imparcial, o amor de Deus. Muito bem. Então continuemos pensando nesta irmã gêmea do amor, que é a graça. Nós já aprendemos que somente um ser soberano pode ter graça. É quando você manda em alguém e pode até acabar com aquele alguém e destruir aquela pessoa por ela não ter lhe atendido conforme ele deveria lhe atender, mas que se arrepende. Então você tem graça para com ela, você tem poder para prendê-la, para encerrá-la na prisão, para decretar pena de morte para ela, e não faz. Não é quando a pessoa não tem poder para fazer nada com aquela outra pessoa que ela pode ter graça para com ela. Mas é quando ela pode reter o perdão e oferece aquele perdão, então isto é graça. É quando a outra não merece, então é que você manifesta graça para com ela. Antes que você possa ter graça, você tem que ter amor. E como você já está sabendo, nós estamos sabendo, este amor é o amor ágape. É o amor que não é entendido pelo mundo, por aqueles que amam o mundo, por isso o amor do Pai não está neles. Então, antes que você realmente possa mostrar um favor a alguém, você o ama. Você ama aquela pessoa, esteja ela certa ou errada. Você a ama. Você que é mãe, você que é um pai de família, está entendendo isso? Você ama seu filho, embora certo ou errado. Você ama sua filha, embora certa ou errada. Você ama seu esposo, embora ele seja certo ou errado. Você ama sua esposa pela mesma forma. Você tem que amá-lo de qualquer maneira, ou então você não pode aplicar graça.
Então a graça e o amor são a mesma coisa. Eles são simplesmente irmãos gêmeos. Isto é tudo: amor e graça. Não podemos ver um sem o outro. Você não pode dizer que tem amor sem que tenha graça para com os errados ou para com os certos. Não podemos ver um sem o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele derramou sua graça e a trouxe a nossos corações através do Espírito Santo. Então é nesse sentido que Deus nos deu gratuitamente, se referindo a todo o mundo. Agora, a pessoa vai escolher aceitar ou não esta graça, aceitar ou não este perdão. A pessoa por si mesmo ultrapassa a linha divisória entre a graça e o juízo. Deus nunca lança a pessoa. É a própria pessoa que por si mesmo, através da incredulidade e do abuso da graça, abusando do amor de Deus, da paciência de Deus, salta a linha divisória para o juízo. Isto porque, ouvintes, Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 2, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, porque o Espírito do mundo abusa da graça de Deus. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, somente aqueles que têm o Espírito que provém de Deus sabem dar valor na graça. Dizem agradecidos a ela e conhecem aquilo que é dado gratuitamente por Deus. Os homens sempre pisaram na mensagem do dia, sempre rejeitaram a mensagem do dia, rejeitando assim a graça de Deus, porque ela é oferecida de uma maneira simples, humilde. Ela é oferecida gratuitamente. Não há, de maneira alguma, um outro modo para que o homem possa reconhecer de fato o que é graça, a não ser pelo Espírito Santo. Não há nenhum meio. Porque dizem aquilo que é oferecido de graça não tem valor. Isso é certo até certo ponto. Você vê por que a mulher tem perdido tanto o seu valor? Porque ela tem se tornado tão barata, tão exposta. Ela está gratuitamente oferecida aos homens, de um modo geral. Mas aquele homem que tem o Espírito de Deus não vai nisso, não abusa disso, não incorre no grande erro de abusar dessa franquia, aproveitar dela. Assim também é no lado espiritual. Não é porque a graça tem sido oferecida gratuitamente por Deus a todos, a criminosos, a ladrões, a adúlteros, a viciados, a todo mundo nesta hora, dentro das penitenciárias, dentro dos prostíbulos, em todos os lugares da terra. A graça, como o sol, brilha, se oferece. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Ele passava entre eles, ele se oferecia, e no grande dia da festa ele se pôs de pé, e exclamou, quem tem sede vem a mim e beba. Se ofereceu de graça. Mas nós vamos ver aqui. Lá, como aquele ladrão quando estava morrendo, ele pôde reconhecer
aquilo que estava sendo rejeitado pelo mundo, aquilo que estava sendo rejeitado pelos religiosos, você também tem reconhecido no seu coração o valor da mensagem, que é a expressão da graça de Deus. Não é de se admirar que isto haja inspirado os poetas quando eles viram isto lá no Calvário, pelas Escrituras Sagradas, durante as eras, como isso tem operado de uma forma eficaz, voluntária da parte de Deus, porém eficaz, penetrante, nos corações de homens e mulheres que entregaram suas próprias vidas por terem reconhecido o que foi dado gratuitamente por Deus pelo Espírito Santo. Diz o poeta, aquele ladrão que morria regozijava em ver aquela fonte em seu dia, para que eu, embora vil como ele, pudesse lavar todos os meus pecados. Todas as vezes que pela fé vi aquele riacho, tuas grandes feridas forneceram o amor remidor que tem sido meu tema e será até eu morrer. Então, em uma esplêndida, doce canção, cantarei que teu poder salva, que teu poder redime, que teu poder cura, que teu poder transforma. Quando este pobre balbuciar de uma língua gaga fizer silêncio na sepultura, graça, sublime graça, aleluia, escreveu o poeta, ó amor de Deus, quão rico e puro tu és, quão insondável e forte, e assim será para a eternidade os hinos de anjos e santos. Se enchêssemos de tinta o oceano, e se os céus fossem feitos de pergaminho, e se cada haste na terra fosse pena, e se todo homem fosse escrivão, para escrever o amor de Deus em cima, faria com que o oceano se secasse, ou poderia o pergaminho conter tudo, embora estendido de céu a céu. Isto é que é graça, a graça de Deus. A graça de Deus é como esse crepúsculo tão lindo da tarde, oferecido de graça. Se aquilo fosse um espetáculo privado, fabricado artificialmente por homens, os homens pagariam caríssimos ingressos para ver um crepúsculo, um céu rubro de uma tarde límpida. Sim, os homens pagariam caríssimos para ver aquilo, mas Deus oferece de graça no céu aquele crepúsculo tão lindo sobre os mares, sobre as serras, sobre as montanhas, e quem tem tempo para parar e ver? É oferecido de graça. Quem pode parar e gritar com sua alma? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nesta hora todo mundo é poeta. A simples lavadeira é uma poetisa. O simples carroceiro se torna um homem de profunda expressão de alma. Ao ver e contemplar as maravilhas de Deus, e muito mais quando isso é refletido em seu caráter, em sua alma, em seu coração, pelo Espírito Santo, trazendo à sua vida o poder remidor, o cenário da cruz e o poder da ressurreição. Quantos podem olhar para isso pelo Espírito de Deus, como aquele ladrão moribundo olhou, vendo ali naqueles ossos que podiam ser contados, vendo ali naquele corpo acabado e destruído, derrotado à vista dos homens, um rei. Oh, que cenário! Que olhar diferente! Que coisa diferente das demais! Que acontecimento estranho e sobrenatural! Ver um homem acabado e derrotado, um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é isso? O Espírito de Deus pode vir a um moribundo ladrão, salteador,
Sim, se ele pôde vir àquele, pôde vir a mim, pode vir a você. Expressando o quê? A graça, não um evangelho morno, de casca podre, que não pode dar vida, que não pode levantar, que não pode sacudir as penas, as penujas desse ninho mundano, desses credos e dogmas criados pelos homens. Mas aqui está a hora em que a graça sacode esses ninhos criados pelos homens, e como a águia mãe ela grita: saiam, filhos, venham para as alturas, ganhem as alturas desse instante, sacudam suas penas, suas penujas adquiridas desses ninhos. Isso foi muito bom, isso vos aqueceu, mas é hora de altura. Deus trouxe a graça às nossas vidas por seu amor por nós. Aqui há algo mais que graça não pode fazer. A graça não pode ser comprada. A graça não pode ser vendida. A graça não é em troca de ofertas. A graça não vem através de água do Jordão ou de água do poço de Jacó. Não, a graça é mais do que a água do poço de Jacó. A água do poço de Jacó era buscada pela samaritana todos os dias. Ela continuava vivendo com seu quinto ou sexto marido. Mas o dia que a graça chegou ali, como água da vida, então tudo foi diferente. Não me importa se eu entro no túmulo de Jesus. E se eu posso orar ali dentro e vê-lo aberto, não importa se eu posso tomar banho no Rio Jordão, como a Amã tomou. Isso não importa se eu posso ter uma garrafa d'água daqui ou dali, benzido ou abençoada pela oração, mesmo em nome de Jesus Cristo. Isso não é nada, isso não vale nada para quem conhece o que é a graça, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. A graça é aquilo que vem a nós da parte de Deus, pela sua palavra, pelo que está escrito. Oh, esta hora, o seu coração salta por compreender o que é graça, e o Espírito de Deus testifica dentro dele. Salta, filha, salta as muralhas dos credos, venham para o batismo verdadeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Revista-se do poder da graça, que não é comprada, que não é sob penitência. Não foi assim que aconteceu com Martinho Lutero, quando sangrava seus joelhos naquelas escadarias do paganismo chamado cristão? O Espírito de Deus veio ao seu coração e disse: isso é de graça. Isso não vem das obras, isso não vem de penitências, isso não vem de indulgências, isso não vem do que eu possa ser de bom ou de mal. Não vem do meu ouro, não vem da minha prata, não tenho ouro nem prata. E assim Martinho Lutero sacudiu sua batina e gritou: é de graça, não é dessa maneira. A graça não pode ser vendida, a cura não pode ser vendida, a salvação não pode ser vendida. Nada disso pode ter um homem como um elo absoluto. Não. Acabaram-se. Isso acabou. Isso já se foi. Nada, não há nenhum homem como um elo absoluto. Você individualmente é o elo da corrente de Deus. A corrente de Deus não é uma corrente formada por uma força psíquica para sugestionar uma cura. Não, é você que é um elo dessa corrente de Deus. É você, não é nenhum homem posto ali. Como cada elo da corrente deve ser da mesma consistência e ter a mesma força, porque caso contrário aquilo vai romper, vai arrebentar, justamente no lado do elo mais fraco. Mas a igreja de Jesus é composta de elos iguais, é pela unidade do Espírito, forjado na mesma fornalha da cristã, e que vive sob o mesmo poder soberano de Deus, que expressa a graça que não é pinchichada,
A graça que não é sobre nenhum sacrifício humano, mas sim pelo amor de Deus. Receba agora a sua cura de graça pela palavra do Senhor. Receba agora a sua salvação, sua emancipação espiritual. Receba agora seu alívio, sua libertação de espírito pelo poder da graça soberana, do Deus soberano, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual manifestou-se naquele corpo. Graça, graça sobre você, em sua vida, para que assim você possa irradiar a atmosfera da graça na sua casa. Onde quer que você andar, você é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, andando em dois pés. Desse batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Por seu
sangue sei que está. Ao findar desta jornada, quando aos céus de luz chegar, que minha alma agradecida possa teu amor